Você sabe o que é feminismo? Existe muita confusão a respeito desse assunto polêmico, e por isso vamos tentar esclarecer algumas questões. Vamos começar com alguns exemplos de coisas que as pessoas acham que é feminismo, mas não é. O feminismo não é uma mulher mandando em você. O feminismo não é deixar de usar maquiagem, salto alto ou qualquer outra imposição de comportamento feminino. O feminismo não é ódio aos homens. Aliás, feminismo não é ódio de maneira alguma. E principalmente, feminismo não é o oposto de machismo. Como assim? Segundo o dicionário, feminismo é um movimento ideológico que preconiza a ampliação legal dos direitos civis e políticos da mulher, ou a igualdade dos direitos dela aos do homem. Tá, e o que significa tudo isso? O erro mais comum é achar que feminismo é o oposto de machismo. Isso existe, mas se chama femismo. Vamos colocar tudo na balança para ficar mais fácil de entender. Assim como o machismo defende que o homem é superior à mulher, o femismo só inverte a balança, colocando a mulher como superior. E o feminismo? Ao contrário do machismo, que é uma ideologia de dominação, o feminismo é um movimento político que defende a igualdade de direitos entre os gêneros. Essa parte é muito importante. Feminismo não é igualdade biológica de gênero. O que ele defende é que homens e mulheres sejam tratados com igualdade de direitos e deveres. Mas se é para falar de igualdade, por que usar o termo feminista? Por que não humanista? Ou lutadora pelos direitos humanos? Podemos responder isso com as palavras da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, que diz: uma vez eu estava falando sobre a questão de gênero e um homem me perguntou por que eu me via como mulher e não como ser humano. É o tipo de pergunta que funciona para silenciar a experiência específica de uma pessoa. Lógico que sou um ser humano, mas há questões particulares que acontecem comigo no mundo porque sou mulher. Ou seja, quando falamos de opressão, ignorar a visão específica feminina seria como fingir que não foram as mulheres que durante séculos tiveram seus direitos e sua liberdade negados. Em um movimento de mulheres que luta pelo fim da opressão contra mulheres, usa um termo que faz referência às mulheres. Faz sentido, né? Historicamente, o feminismo teve 3 períodos mais importantes, que são conhecidos como ondas. A primeira onda aconteceu entre o final do século XIX e o início do século XX, quando as mulheres começaram a lutar pelo direito ao voto, ao trabalho e à vida pública. A segunda onda começou nos anos 60, com a luta pela valorização do trabalho da mulher, o direito ao prazer e contra o assédio e a violência sexual. O ponto principal foi a busca por políticas públicas e legislações específicas que permitissem maior autonomia feminina, como creches e atendimento médico especializado. A terceira onda, na década de 90, se aprofundou nas questões da segunda onda, repensando os paradigmas anteriores e incluindo também temas como exploração sexual, mercantilização do corpo feminino e o rompimento com definições de feminilidade. Além disso, nesse período surge o feminismo negro. E nesse caminho, conquistas históricas foram obtidas através das lutas feministas, como o direito de votar e ser votada, acesso à educação superior, divórcio, entre outras liberdades que as mulheres não tinham. Mesmo com todas essas conquistas, muita coisa ainda precisa ser mudada. Existe uma opressão característica que atinge todas as mulheres, pertencentes a diversas culturas, classes sociais, sistemas econômicos e políticos. E é aí que a luta feminista entra na história, buscando promover a transformação das relações sociais, culturais, políticas e jurídicas da sociedade como um todo, superando as relações de conflito entre gêneros e se opondo à ideia preconceituosa de inferioridade feminina. O feminismo fala de empoderamento feminino e, principalmente, de liberdade. Liberdade para que as mulheres possam viver com suas próprias escolhas, que possam decidir o que falam, pensam, vestem e fazem. O feminismo também busca o reconhecimento de que as mulheres são tão capazes e competentes quanto os homens. Por isso, merecem o mesmo tratamento e o mesmo respeito. Se você ainda tem dúvida se é feminista, nós vamos resumir com a seguinte frase: feminista, a pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. Então pesquise, divulgue, se assuma como feminista. Existe uma diversidade de ideias dentro do movimento e diferentes formas de fazer feminismo. Você pode até não se identificar com tudo, mas o principal mesmo é se informar sobre o assunto.